Nós somos o Brasília Toastmasters. Vamos dar início agora à nossa reunião com 10 minutos, um pouquinho de antecedência, porque nós temos alguns avisos importantes e interessantes sobre a estrutura do clube, como que funciona, antes da gente iniciar a nossa reunião em si. Primeiro, eu queria dar boas-vindas a todos. É dia 26 de abril, já estamos terminando aí o primeiro trimestre e muito animados aí com o clube, com as métricas, com tudo que a gente alcançou esse ano. Eu vou até falar um pouco mais dessa questão ao longo da minha explicação. Só fazer um guia rápido para a reunião, para quem ainda nunca conheceu, nunca participou, que está participando pelas primeiras vezes a nossa reunião. A nossa reunião é híbrida, então nós tentamos aqui, de uma certa forma, colocar todo mundo aqui no mesmo ambiente, o pessoal do online, o pessoal do presencial, tem pessoas do online que não são de Brasília, como é o caso do Gilmar, que está lá em Foz do Iguaçu, o Felipe, que está em São Paulo, se eu não me engano. Tem Eu até estou em o. Cabo Frio, Rio de Está em Janeiro. Cabo Frio. Tem o Daniel também, que eu fiquei sabendo que está nos Estados Unidos. Então, muito legal essa diversidade aí, essa possibilidade que o regime híbrido traz para que a gente possa se reunir num sábado pela manhã. E um guia rápido da reunião, eu queria que quem estivesse online, se possível, deixasse o seu microfone desligado. A gente sabe, né, que quem trabalha aqui, principalmente participa de reuniões online, sabe o tanto que é incômodo aquele vazamento de áudio, pode ser até perigoso. Então, se você estiver online, deixe o seu microfone desligado. Se você estiver no presencial, evite conversas paralelas também, até para deixar o pessoal que está aqui dentro do palco mais à vontade, com menos nervosismo possível. Segundo ponto, se você estiver online, lógico, já que você está com o microfone desligado, o aplauso é na língua de sinais, como a gente aprendeu lá na época da pandemia. E aqui o pessoal do presencial, aí sim, bata palmas, traga o seu incentivo para as pessoas que vão se desafiar aqui na reunião do dia de hoje. Um outro ponto, tente usar a palavra do dia. A gente vai ter um gramaticista, é uma dinâmica muito legal, muito interessante, na qual a gente pode aprender uma nova palavra, ou se a gente conhece, talvez começar a utilizá-la de forma ativa, de forma proposital. Isso é muito interessante, muito importante. A gente, inclusive, dentro do nosso próprio dia a dia, acaba usando essas palavras que a gente aprende e reforça aqui no Toastmaster, e é muito legal. A gente já vai explicar o que é essa palavra do dia. Se você estiver online, marque o seu PIN aqui na nossa câmera, essa que você está me vendo. A gente vai ter um cronometrista aqui no dia de hoje, e vocês vão entender, ele vai explicar um pouco da função dele. Na verdade, ela, né, o caso é a Nayá, que está aqui do meu lado, e ela vai poder explicar aqui, e para que vocês possam acompanhar o tempo de forma mais precisa, marque o PIN na nossa câmera para vocês verem se estão elegíveis ou não. No momento oportuno, vocês vão entender um pouco melhor. Nós também mantemos as nossas reuniões no YouTube. Isso é muito legal. Você acaba podendo se ver aqui dentro ter uma autocrítica com relação à tua comunicação, a forma como você se expressa e tudo mais. E o pessoal do online também. Então, se você abriu o teu microfone, ligou a tua câmera ou mesmo veio aqui na frente, saiba que você está aí consentindo de forma expressa aí para nós com a sua imagem dentro do YouTube do nosso canal. Lógico que é tudo uma questão de aprendizado, é uma questão de oportunidade, então não é uma questão de exposição, é muito mais para a gente se melhorar aqui como clube. Outro ponto, deixe o seu celular no modo silencioso, isso especialmente para o pessoal aqui que está no presencial, se possível, não mexa no celular, mas se for mexer, deixa no silencioso, porque também acaba atrapalhando. Vamos lá, a missão do nosso clube. Por que que esse clube Brasília Toastmaster se encontra aqui num sábado de manhã, em que tem gente, né, fazendo trilha, igual o Kleber estaria fazendo se não estivesse aqui, no supermercado, ou fazendo alguma outra coisa? Nós temos um objetivo claro. O objetivo é desenvolvimento de oratória e liderança. Então, nós temos aqui, nós não somos uma escola de oratória, nós somos um clube de oratória. E a partir desse clube, eu vou detalhar um pouco mais, a gente aprende de forma experiencial a questão da liderança e da oratória por meio da participação ativa. Quer aprender? É muito bom observar, mas é mais importante ainda se desafiar e estar aqui dentro. E vocês todos,
convidados também terão a oportunidade de se desafiar no dia de hoje. Outro ponto, queria mostrar os nossos líderes do clube. Nosso trabalho aqui dentro do Brasília Toastmaster, essas reuniões, toda essa estrutura, né, a organização, não só das reuniões, mas dos eventos que nós fazemos, isso tudo é bem pensado e bem elaborado por meio de uma equipe que hoje são voluntários e que também tem a oportunidade de experimentar a liderança como um teste aqui dentro do clube. Então, nós temos líderes aqui, eu falo na oportunidade presidente, mas temos vários líderes aqui que também estão presentes e não presentes aqui, mas que também fazem isso aqui acontecer, isso aqui girar. Por isso que eu acho que é importante, a gente sempre, quando vem pela primeira vez, pensa muito em oratória, mas aqui também é uma ótima oportunidade, um case de sucesso, quase uma startup sobre a questão de liderança. Então, se você tem interesse em liderança, venha treinar aqui também conosco. Mostrando aqui o quadro completo dos nossos líderes. E, na sequência, eu queria falar um pouco da Toastmasters. A Toastmasters, o Clube Brasília Toastmasters, ele faz parte de um conglomerado de clubes internacionais. Então, nós temos aqui no Brasil, Felipe vai ter esse número mais de cabeça, mas o último número que eu tinha atualizado era mais ou menos 24 a 25 clubes no Brasil, mas nós temos mais de 14 mil clubes no mundo inteiro. Esses dias, inclusive, a gente teve a oportunidade, tive com uma colega aqui do nosso clube, que queria pesquisar um clube em Pequim, e só em Pequim tinham mais de 200 clubes do Toastmasters. Então, até universidades, algumas universidades americanas têm mais de 10, 15, 20 clubes. Então, o Toastmasters ele é uma organização centenária e que aposta aí, que tem toda uma dinâmica e uma estrutura bem definida para o desenvolvimento em oratória e liderança. Mais de 150 países, mais de 270 mil membros. E como membro Toastmaster, você tem a oportunidade de se integrar com essas pessoas. Nós fizemos recentemente uma reunião com o BRICS, com o clube, né, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tiveram várias nacionalidades, a gente fez uma reunião conjunta, foi super legal e é sempre bom poder fazer esse network também, não é só nos clubes do Brasil, mas nos clubes do mundo inteiro. Também queria citar que a gente tem clubes corporativos, e esses clubes corporativos, eles também trazem aí essa noção de que também as empresas enxergam valor no clube, no Brasília, no Toastmaster em si. Porque a partir do momento em que as empresas grandes, como por exemplo o caso da Dell, da FedEx, da Citi, ou IBM, como o Felipe aqui também está representando, e outros casos, Google, Petrobras aqui também no Brasil, mostra que tem valor e que as empresas também têm apostado na Toastmasters como uma oportunidade para desenvolver seus colaboradores. Então, só para a gente ter essa dimensão de tão poderosa essa ferramenta como o nosso clube. E eu queria trazer rapidamente aqui, aproveitando que a gente tem vários visitantes, a questão da metodologia. Como que funciona um clube, né? Várias pessoas já chegaram aqui na porta do nosso auditório perguntando, mas você é o professor? Quem que é o professor? Como que funciona? São aulas e tudo. E a gente sempre explica a questão do clube. Aqui nós funcionamos como uma comunidade. Aqui, no caso, uma comunidade aberta para quem se tiver interesse. E como que a gente se desenvolve em oratória e liderança? Primeiro, pela aprendizagem experiencial, ou seja, você vir aqui efetivamente tomar um papel como liderança, você praticar, você fazer realmente, através do feedback dos colegas. Esse é um ponto que que a Toastmasters valoriza muito, que é justamente essa possibilidade de crescimento através do feedback, tanto você fornecendo feedback, aprendendo a dar um feedback, quanto também a receber o feedback e crescer através desse feedback. Através também de uma mentoria. Então, nós temos uma mentoria ativa no nosso clube, em que todos os membros novos participam e que podem estar se desenvolvendo com membros que são mais experientes. Então, isso é um ponto muito legal, muito interessante. E também um programa individualizado. Esse programa individualizado, ele se dá por meio do Pathways. O que é o Pathways? O Pathways nada mais é do que uma plataforma online que tem toda a estrutura teórica com a qual a gente se baseia. Então, através do Pathways, a gente tem lá trajetórias, tarefas,
tem realmente teoria para que você chegue aqui, não para falar do seu coração, mas também pode falar do coração, tá, gente? Mas para falar também com embasamento, com fundamento, que é dado aí por meio da metodologia que já está sendo desenvolvida há mais de 100 anos aí pela Toastmasters. E aí, só para dar um exemplo do que é o PEFES, para não ficar um pouco genérico demais, eu trago aqui que hoje o PEFES ele tem 6 trilhas de aprendizado. Então, se você tem a oportunidade, se você... aqui a gente tem pessoas que têm interesses distintos, por exemplo, em liderança, em humor, em fazer um stand-up comedy, por exemplo, ou participar de uma peça de teatro, ou melhorar a minha oratória para participar de uma reunião profissional. Então, a partir dos pathways, ou seja, desculpa, a partir das trilhas, você tem aí uma oportunidade de encaixar o Toastmasters com aqueles seus objetivos. E aí eu só vou trazer uma aqui, que é a influência persuasiva. Influência persuasiva é uma das trilhas que a gente tem, ela se pauta muito nessa questão da negociação, da técnicas de influência. Tem vários livros muito interessantes, inclusive que nós estudamos no nosso book club aqui dentro da Toastmasters, e que a gente consegue aqui aprender e praticar essas questões de técnicas de influência persuasiva, por exemplo, para quem escolhe essa trilha. Não necessariamente você precisa escolher essa trilha, você tem outras trilhas também. Então, estou me alongando muito, mas eu queria só passar, antes de passar para o nosso Toastmasters do dia, só mostrar a nossa estrutura da reunião. Hoje nós teremos 3 momentos especiais. O primeiro momento são os discursos preparados, o segundo são os discursos de improviso e o terceiro são as avaliações e feedbacks e relatórios. A partir desses 3 momentos, a gente vai ter o decorrer aqui da nossa reunião. E em cada um desses momentos, você tem a oportunidade de votar. Você é membro e você é convidado. Todos nós temos a oportunidade de votar naquele que vai ser o melhor discurso preparado, o melhor discurso de improviso, em que todos são convidados, e no melhor relatório de avaliação. Queria agradecer o Olavo, que deixou aqui o nosso... Não é o nosso banner, até queria pedir desculpa, porque eu deixei o banner lá no carro da minha esposa, mas só para nós nos representar aqui e ficar bonito na gravação, que nós somos o Brasília Toastmasters. Então, antes de mais nada, eu queria receber com uma salva de palmas o nosso Toastmasters do dia, o Olavo, que vai conduzir a nossa reunião no dia de hoje. Seja bem-vindo, o palco é todo seu. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou vendo muitos convidados, fico feliz. Pessoal do online, prazer, Olavo. Vamos nessa. Somos o Brasília Toastmasters, onde os líderes se formam, e é exatamente isso que traz a gente aqui hoje, num sábado. Hoje está um sábado um pouco mais capenga, então eu prefiro estar aqui com vocês, mas normalmente está um sol, e mesmo assim a gente está aqui com o pessoal. Eu sou Toastmaster do dia, ou mestre de cerimônias, mas eu não faço essa reunião sozinho. Eu tenho vários colegas que me ajudam aqui hoje. E a primeira pessoa que eu vou chamar para explicar a função é o timer, a timer, no caso, que é a Naya Lima. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu vou estar aqui algumas vezes. Eu sou a pessoa que vai estar aqui na frente, cronometrando o tempo. A gente tem vários momentos aí, como foi colocado, de momento que você precisa estar realmente de olho no tempo para estar elegível. E aí, eu esqueci aqui. Eu tenho aqui a minha plaquinha verde. Você conseguiu chegar no ponto lá, beleza, pode respirar um pouquinho melhor. Amarelo, cuidado, está chegando já no momento de terminar. E o vermelho, você aí tem 30 segundos para fechar e não ultrapassar o seu tempo, tá? Então, assim, se quem puder estar online, por favor, me pina, se for possível aqui, eu vou estar aqui na frente. E quem está apresentando aqui hoje, fica de olho em mim, que eu vou estar aqui na frente, auxiliando isso. E eu espero que a gente tenha uma ótima reunião. Obrigada. Muito obrigado, Naya. A próxima função que vai me auxiliar nessa reunião hoje é a counter Cândida Teófila. Ela está no online e uma salva de palmas para ela, pessoal. Oi, bom dia. Todos me ouvem? Vamos lá. Hoje eu vou desempenhar a função de accounting e aí explicando um pouquinho para vocês o que é essa função. Nós temos, por vários motivos, algumas palavras de preenchimento, como então, umas pausas muito prolongadas. E aí eu tenho um scriptzinho aqui, todos os nossos oradores, todos os nossos avaliadores, na verdade, todos que vão participar dessa reunião de hoje, eu tenho aqui o nomezinho e vou
tentar, né, trazer o máximo de detalhes em relação a essas palavras de preenchimento que acabamos desenrolando assim no longo das nossas conversas e às vezes até de forma bem inconsciente, tá? Então, obrigada. Uma ótima reunião a todos. Essa questão da palavra de preenchimento é muito importante, porque não importa tanto como você fala, importa também o que você está falando. Quando você utiliza a palavra de preenchimento, você perde um pouquinho a questão da credibilidade que você está fazendo. Muito obrigado, Cândido. Está desempenhando a função online. Parabéns. E agora, vou chamar o Topic Master. No caso, ele não está aqui ainda, mas o Topic Master tem um momento, que é o momento que o Daniel comentou, o segundo momento da nossa reunião, e ele apresenta para vocês no momento mais adequado. E agora vamos fazer o avaliador geral, Felipe Sandin, que também está no online. Ele é lá do Wild Talkers, se eu não me engano. Estava conversando com a Gabi essa semana. E uma salva de palmas para ele, pessoal. Bom dia a todos, tudo bem? Obrigado, Olavo. É um prazer estar aqui. Eu conheço o Brasília Torço Massas há muitos anos, mas, surpreendentemente, nunca tive a oportunidade de participar de uma reunião. Conheço algumas práticas, já estive aí no auditório quando a conferência foi em Brasília, no ano passado. Foi um prazer, muito bem organizado. A minha função enquanto avaliador geral é prestar atenção em todos os momentos da reunião, transição de parte da reunião, como é feito o feedback de cada um que vai colaborar com os oradores, cada um que vai exercer uma função, como cronometrista, como contador de eco, como gramático, a condução do Olavo também. Então, todos os aspectos da reunião eu vou estar prestando atenção para fazer comentários no final, poder agregar algum valor para vocês melhorar ainda mais a qualidade do encontro e contribuir para o desenvolvimento dos visitantes futuros e futuros membros, obviamente. Obrigado, de volta para você, Olavo. Um dos pilares do Toastmasters é a questão do feedback. E nisso, a gente sempre saber o que a gente pode melhorar é fundamental. Principalmente ter uma pessoa tão experiente quanto o Felipe Sandin, ele vai trazer para a gente vários pontos para a gente conseguir trazer uma reunião ainda melhor. E por último, mas não menos importante, é a gramaticista Amanda Moraes. Ela está no online? Estou no online. Ah, está no online. Beleza. O palco é Bom seu. dia. Bom dia, pessoal. Então, a minha função vai ser trazer para vocês uma palavra nova, a palavra do dia, que é um desafio para quem for falar hoje, tentar aplicar ela no seu discurso ou em algum momento de fala, para a gente tentar variar um pouco o nosso vocabulário e também trazer um desafio. Provavelmente é uma palavra não programada, e aí fica esse desafio para vocês tentarem estar utilizando ela. Bom, a palavra do dia vai ser intempérie, que é um substantivo. Essa é uma palavra derivada do latim, que significa tempo ruim, mau tempo, desgraça. E o uso dela é para descrever momentos desafiadores, adversidades ou para se referir a condições climáticas ruins. Então, tem alguns exemplos de uso aqui. Tem o literal, que seria: precisamos ajustar o cronograma da obra devido às intempéries dos últimos dias. Tem o sentido figurado, que seria: mesmo diante das intempéries do mercado, nossa equipe se manteve firme e superou os desafios. E como dica de oratória, para usar a palavra intempérie, seria para evocar um senso de superação ou resiliência com uma certa elegância. Então, usem a palavra do dia e quem utilizar a palavra, a gente pede para vocês darem um joinha, para a gente saber que a pessoa está usando essa palavra. Obrigada. Essa questão de dar o joinha, pessoal, muito bom. Porque quando a gente está aqui e usa a palavra intempérie, vocês dão joinha, mostra que vocês estão escutando a gente, tá? A gente se sente prestigiado com isso. Vamos nessa agora para o primeiro momento da nossa reunião, que é o momento do discurso preparados. 4 pessoas passaram a semana, 2 semanas, mais tempinho ou às vezes menos, dependendo do processo, para escrever um discurso. E a primeira das pessoas, vai ser o Vitor Coelho. O título do discurso dele é O Plano que Não Foi Feito por Mim, mas para mim, que é um ótimo título de discurso. Ele está na trilha Comunicação Visionária e o projeto dele é o projeto de nível 1, Discurso com Propósito. Esse é o segundo discurso dele. O avaliador dele vai ser o Douglas Cláudio, que está bem ali. Muito obrigado, Douglas. O Vitor, ele já está fazendo um discurso um pouco mais avançado, então ele não tem dos 4 a 6 minutos tradicionais. Ele tem de 5 a 7 minutos. Lembra da palavra do dia, Vitor? Tempere. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. No ano de 2021, eu estava entrando no meu terceiro semestre no curso de Engenharia de Redes. E um amigo meu, o Guilherme, me enviou um link de um formulário para eu ser membro da Engenet Consultoria, a empresa júnior do meu curso. Meu foco
era fazer as matérias e me manter no fluxo. Eu tinha receio de me comprometer e ter responsabilidade com algo que eu não pudesse cumprir. Então, eu deixei de lado. Mas eu lembrei que no ano anterior, 2020, na pandemia, eu passei por um intempérie. E nesse momento, eu pedi a Deus que Ele me trouxesse algo para me preocupar além das matérias, porque eu já não aguentava mais a minha rotina entediante e sozinha. Lembrei disso, então decidi me inscrever nesse formulário. É... Decidi me inscrever. Tá. Quando eu entrei, eu percebi que, assim como todas as atividades de extensão, aquilo parecia mais uma seita do que um grupo de pessoas, porque elas falavam com tanta energia, com tanta paixão daquela empresa, que eles gastavam tempo e energia e não ganhavam nenhum mísero centavo. Eu achei aquilo meio exagerado, mas tudo bem. Continuei. Ao longo do tempo, participei cada vez mais dos projetos, conheci as pessoas, e chegando ao fim do ano de 2021, vinha também um processo eleitoral, que era o momento em que decidíamos quem seriam as lideranças do próximo ano, do ano seguinte. E meu plano não era, de maneira alguma, ser diretor. Eu preferia ficar nos projetos, na minha. Mas, por incentivo dos meus colegas e livre e espontânea pressão, eu me candidatei a ser diretor comercial. E eu realmente comprei essa ideia. Fui atrás, estudei, falei com ex-diretores, me candidatei e eu fui eleito para ser diretor dos anos de 2022. É muito fácil agora eu relembrar e concluir que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Mas, no momento, eu não tinha essa certeza, eu estava com muito medo. Pela primeira vez, a meta comercial da empresa superava os R$ 100.000. E eu era o principal responsável por alcançar esse resultado. Nesse ano de 2022, eu percebi que eu era capaz de fazer coisas que eu jamais imaginava fazer. Que uma pessoa tímida era capaz de fazer reunião diagnóstica, apresentar proposta, usar técnicas de persuasão para vender o projeto de 30 mil para um cliente e, ao final do ano, bater essa meta histórica da empresa. E mais do que esses resultados comerciais e números, eu tive a certeza que eu conheci pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu compartilhava. Esses colegas que eu tinha conhecido viraram para sempre os meus melhores amigos. Ao final de 2 longos anos, eu decidi que eu tinha que mudar o meu plano, que era tempo de focar em desenvolver o meu lado técnico entrando em um estágio. E, ai meu Deus, eu decidi que eu tinha que entrar em um estágio que me pagasse para eu estudar. Mas por que isso? Um dos meus melhores amigos, o Luiz, que fez o TCC comigo, durante o meu tempo de Engenet, ele entrou em um curso, em um estágio que pagava para ele estudar, tirar certificações antes de iniciar a trabalhar. E eu decidi que eu queria seguir esse mesmo caminho. Então eu esperei 1 mês, 2 meses e nada dessa vaga abrir. Se eu ficasse esperando tempo demais, eu iria ficar parado. Então eu decidi entrar em uma empresa de suporte técnico. E quem mexeu com suporte ao usuário sabe como é complicado. Diariamente eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Clipando cabo, passando cabo de cliente, não sendo tão bem tratado por eles. E imaginava que se eu ficasse menos tempo na empresa júnior, eu poderia estar sendo pago para estudar nessa outra vaga. Mas o quão arrogante eu estava sendo, só consigo perceber agora. Apesar dos clientes serem difíceis, eu tinha colegas de trabalho que me auxiliavam muito. Eles tinham extremo prazer em me ensinar e muita paciência. Eu refleti que eu precisava valorizar mais o que eu tinha e não pensar só no que eu não tinha. E quando isso caiu a ficha para mim, eu fiquei totalmente realizado. Até que há 1 ano atrás, aproximadamente dia 24 de abril de 2024, eu recebi uma mensagem desse meu amigo Luiz. Ele me avisava que tinha aberto uma vaga. Não era a mesma que a dele,
quando eu li os requisitos, eu gelei. Os requisitos exigiam conhecimento técnico e comercial, justamente as experiências que eu tive na empresa júnior e nesse meu estágio. Parecia que a vaga tinha sido feita para mim, sob medida. Então, no dia do meu aniversário, 6 de maio, eu fiz a entrevista. Eu me preparei muito. Eu sabia exatamente como vender o meu peixe e tinha feito toda a relação das minhas experiências com os atributos do cargo. Eu estava me preparando há 3 anos para essa entrevista e não sabia disso. E não deu outra. Eu fui o selecionado. Recentemente, eu vi um plano que eu tinha feito ir por água abaixo de um dia para o outro. E fazer esse discurso me deu a oportunidade de lembrar que meu plano nunca seguiu do modo que eu imaginava. E se aconteceu, nunca aconteceu no tempo em que eu imaginei. E por que que isso aconteceria logo agora? O plano não foi feito por mim, mas para mim. Obrigado. Muito obrigado pelo ótimo discurso, Vitor. Agora a gente vai para a parte do feedback para o Vitor, para esse ótimo discurso que ele fez. Aí o Daniel já está jogando os slides ali. O pessoal do presencial tem esse QR Code aqui. Vocês acessando ele, vocês conseguem mandar o feedback tanto para o Vitor, que eu imagino que vocês vão fazer agora, e depois vocês podem mandar para os próximos oradores também. Vou ficar um pouquinho mais aqui para não tampar. Tá, mas acabou de me avisar que já deu tempo, pessoal, então já vamos para a segunda oradora do dia, que é a Daiane Gonçalves, entre conexões virtuais e desconexões humanas. Uma salva de palmas para ela, pessoal. A Daiane está na trilha Influência e Persuasão, ela está no projeto de nível 1, que é Introdução à Variedade Vocal e Linguagem Corporal. O avaliador dela é o Thiago, que está sentado bem ali. O título eu já comentei, ela tem de 5 a 7 minutos, a Time Anayá. Lembra da palavra do dia, que é intempérie. Pérez. Obrigada. O foco é seu e uma salva de palmas para ela, pessoal. Bom dia. Durante a pandemia, tivemos alguns impactos nas relações. A gente se perdeu na interação humana. Foi um verdadeiro intempérie. E isso impactou bastante, tanto no trabalho como no dia a dia. Eu tenho algumas pesquisas que relatam esse movimento, né, esse fenômeno. Segundo a pesquisa da Microsoft, com mais de 30 mil funcionários, 41% relataram que impactou, que enfraqueceu as relações humanas no trabalho. Já a Minxin também descreveu esse fenômeno como isolamento invisível, que era a sensação de desconexão. E, por fim, a Harvard Business Review reforçou a questão das conexões espontâneas. Aquele se encontro no corredor, aquele cafezinho, né? Isso também acabou afastando as pessoas, porque não tinha mais esse momento. Eu vivi alguns momentos assim, né? Eu tenho algumas experiências que eu vou compartilhar com vocês aqui, nessa desconexão. No meu trabalho, eu tenho comunicação, relações com muitas pessoas. Então, quando estava no presencial, eu sabia quem eram as pessoas. Então, eu relacionava o nome com a fisionomia, a voz. Como a gente foi forçado a ir de forma imediata para casa e viver no mundo virtual ao qual eu não estava acostumada, durante o período, até hoje, eu ainda trabalho remoto, então faço 2 por 3. Quando começou a sair ali da pandemia e começou a voltar, nós tivemos a primeira confraternização da empresa. E minha empresa ela é grande, ela cresceu bastante também na pandemia, porque ela se juntou ao conglomerado. Então, era 8 empresas, se tornou uma. Então, acaba que apareceu muitas pessoas novas, mas também tinha as antigas. E aí, um fato curioso foi que eu, como tenho relação com muita gente, então conheço muitas pessoas, as pessoas me cumprimentam, né? E aí, o que aconteceu? Estava na festa, né, cumprimentando um, cumprimentando o outro, cumprimentando as pessoas e rindo. E aí, por fim, eu parei no grupo. Tinha várias pessoas, cumprimentei um de forma bem, né, educada, e os outros comecei a rir, compartilhar a história. Aí, esse que eu cumprimentei de forma educada, ele olhou assim para mim e ficou olhando. E ele falou assim, Daiane? Eu falei, oi, você não lembra de mim? Eu olhei assim para ele, né, aquela cara assim, não, ele,
umas 10 vezes e você não me cumprimentou. Aí eu congelei, fiquei congelada, sem ação. Ele, você não sabe quem eu sou. Eu falei, então, não lembro. Ele, sou o Alan. Daí eu falei, o Alan, desculpa, o Alan, tudo bom? E a gente abraçou, a gente brincou. Até hoje, já tem 3 anos que isso aconteceu, e até hoje isso é uma piada entre a gente. Então, toda vez que eu encontro com ele no corredor do Cicobi, a gente se abraça e eu brinco. Jamais posso esquecer de te abraçar, é obrigatório. Porque foi uma situação ali bem cômica. E não só, essa foi a primeira vez que eu tive esse impacto. Mas isso trouxe outros impactos também no dia a dia. Ainda hoje, eu cruzo com pessoas no corredor do Cicobi e eu não sei quem é. E elas cumprimentam eu como se fossem amigos íntimos. Eu gosto de viajar, então eu viajo bastante. E eles falam assim: Dai, nossa, tu acompanhei sua viagem, como foi bacana. E eu, nossa, que legal. E eu não sei quem é. E dependendo da pessoa, eu fico com vergonha de perguntar, porque ela fala com tanta intimidade, assim, com tanta, assim, aquela questão de eu sei quem é você, eu sei o que você está fazendo, e eu fico com receio de quebrar aquele elo. Aí o que que eu faço? Falo, poxa, essa pessoa eu conheço ela de algum lugar, peraí. Aí eu vou lá no. Às vezes eu vou lá no próprio Instagram, começo a olhar os nomes das pessoas, para a pessoa associa o rosto à pessoa. Às vezes eu sei quem é a pessoa, mas não estou lembrando o nome. O que que eu faço? Aí eu vou lá no Teams e procuro por assunto, porque eu sei qual é o assunto que eu tratei, mas eu não associo mais quem é a pessoa. O que que isso quer dizer? Isso não é sobre viagem, não é sobre pandemias, né? São sobre relações. Então, a pandemia, ela trouxe essa desconexão. Então, lá no Teams, são o quê? São nomes, fotinhas, que eu não consigo associar a foto do Teams com a pessoa. Eu tenho essa dificuldade imensa hoje. Ou, às vezes, só a letrinha. Porque as pessoas não abrem a câmera, então você não consegue enxergar, você não consegue associar a pessoa. E aí, hoje, eu tenho essa dificuldade, ainda hoje. Então, para mim, quando eu penso em pandemia, ela trouxe. Eu não sei se é a pandemia ou se é a idade, né? Depois dos 40, as pessoas falam que a gente começa, né, a ter ali algumas desconexões. Mas eu tenho dificuldade em associar hoje a pessoa ao nome. Então, ir presencial para mim trouxe novamente essa pertencer, o pertencimento, porque a pandemia levou isso de nós. E eu acredito que hoje é importante, é crucial a gente ter novamente as relações, se conectar novamente. As pessoas estão muito frias, elas estão muito diretas, né? Então não tem aquele momento do cafezinho ali que a gente vai lá, conversa como é que foi seu dia, como é que está seu filho, como é que está a família, quais é as próximas férias, qual é a piada do dia. Não, as pessoas hoje elas só te ligam para poder, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e esqueceu o bom dia. Esqueceu ali aquela conversa em que ela constrói mais relações e facilita o nosso dia a dia no trabalho, não somente no trabalho, mas nas relações diárias. Então, nós precisamos se reconectar, trazer novamente para o nosso dia as relações pessoais, o sentimento de pertencer, que hoje, muitas vezes, a gente está numa solidão sem se sentir parte. E fazer parte faz toda a diferença. Obrigada. Muito obrigado por esse ótimo discurso, Daiane. É um ótimo tópico para a gente trazer aqui para o Toshimestre, a questão das distâncias que as tecnologias têm criado e trago para a gente. Agora eu vou pedir para a Timer colocar 1 minuto para a gente no tempo. Dessa forma a gente pode enviar um feedback para a Daiane. Deve receber esse feedback por volta de 8, 9 horas da manhã do dia seguinte, então seria um domingo. É uma ótima forma de você tomar um café da manhã, lendo os pontos que você fez bem, você pode melhorar. Tá, me avisou que deu 1 minutinho aqui para o feedback para a Daiane. Vocês podem enviar depois, é o mesmo link dos outros. Tem um intervalo, network break, a gente tem um cafezinho ali. A gente pode pegar esse momento para enviar o feedback para ela. Vamos continuar a nossa reunião com a terceira oradora do dia, que é a Lilian Oliveira. Virei líder ou já era? Esse é o título do discurso dela. Ela está na trilha Comunicação Visionária, que é a mesma do Vitor. Ela já está um pouquinho mais na frente, ela está no projeto de nível 2, que é compreendendo o seu estilo de liderança. A avaliadora dela, a Luana da Costa, que está bem ali, que um passarinho me contou que ó, já ela também está fazendo
um projeto, o Avaliação Feedback 3. Hoje ela também finaliza a trilha dela. E o título é Virei líder ou já era? Qual que é seu, Línia? Lembra que a palavra do dia é intempérie. Bom dia. Virei líder ou já era? Essa foi uma pergunta que eu fiz há 1 ano e meio atrás, quando eu recebi uma promoção no trabalho para liderar uma equipe lá de suprimentos. Nesse meu projeto de nível 2, me pediu para fazer um discurso sobre liderança, mas hoje eu não vou fazer sobre conceitos, tipos de líderes. Hoje eu vou contar a minha história, até porque tem um discurso super bom da Luana, que vocês veem, acho que tem 2 meses que ela fala, dá todos os conceitos, então assistam o discurso dela. Quando eu me tornei líder, assim, que eu me tornei líder no papel. Eu fui avisar a equipe, ó, agora eu fui promovida, agora eu vou coordenar toda essa equipe. Uma das pessoas me falou assim, mas isso daí foi só no papel, porque você sempre foi nosso líder, você sempre foi nossa chefe, você sempre andou aqui com a gente, mesmo não sendo formalmente. Então aí eu parei e pensei, né? Poxa, isso me soou como um elogio. Porque assim, eu não era a líder deles, eu não era gestora, não era chefe deles, mas eles já me consideravam líder. E isso é muito bom. Quando eu assumi o cargo, eu quis fazer um trabalho diferente. Porque quando se fala em líder, quando se fala em liderança, o que é ser líder? Que tipo de líder eu sou? Essas são as perguntas que nós fazemos e os conceitos as respostas são muito bonitas. Eu quis ser, assim, eu quis fazer uma trajetória diferente. Quando eu assumi essa equipe, eu não peguei uma liderança interpérie, uma liderança difícil, porque já era uma equipe que eu trabalhava, então já era uma equipe que estávamos juntos, já tínhamos uma um, Vínculo? um feeling, a gente já tinha esqueci a palavra, mas tá. Uma conexão, obrigada, plateia. Já tínhamos uma conexão. E então eu falei assim, bom, eu quis mudar, assim, quis fazer diferente. Então eu falei, não, primeiro eu vou conquistar a confiança da equipe. Por quê? A confiança, eu acho que é um dos sentimentos mais difíceis de você conquistar e é o mais fácil de você perder. Quando a equipe confia em você, ela te segue, ela compra suas ideias, eles estão com você. E quando eu me tornei líder, eu também quis me desenvolver assim nos conceitos. Foi então que eu comecei a participar do Clube do Livro. E o mês que eu comecei a participar foi justamente o livro que o Ricardo Silva, que é o Toastmaster Ricardo Silva, autor, que é Seja um Líder que Todos Querem Ouvir. Esse foi o livro que eu li, a reunião do Clube do Livro é de julho de 2024. E aí nele ele fala que um dos pilares, né, um dos pilares assim de sucesso do líder é a confiança. Eu falei, bom, eu estou no caminho certo então. E quando você tem uma equipe que confia com você, que anda com você, está ali com você, você você acaba que você consegue os seus projetos, você consegue as suas metas. E isso eu vi no último ano. No último ano nosso, a gente entregou bons resultados, ótimos resultados, que assim, o que está acontecendo lá na área de suprimentos, que melhorou muito, redução de custo, redução de estoque, melhoria, baixa de falta de itens, e isso é muito bom. E o que faz assim, a equipe confiar em você? Quando você trabalha muito diretamente com a sua equipe, você está junto com eles, você conhece os problemas deles, você conhece ali os gargalos. Então, assim, não cobre uma pessoa antes de você dar o quê? Dar um suporte, dar um conhecimento a ela. Conheça, conheça seus liderados, conheça individualmente, um a um. Hoje, diretamente comigo, eu tenho mais ou menos umas 50 pessoas, todos homens. Não tem uma mulher na minha equipe. Por quê? Porque é uma área muito operacional. Então, são
são, assim, eu lidero homens e tem pessoas que estão bem mais tempo que eu na empresa. E isso é muito bom, porque além da confiança, eu tenho respeito da minha equipe. Assim, eu converso com eles, eu ouço eles, eu ouço a experiência deles. Não é porque eu sou líder e ele é operacional que eu sempre vou saber mais que ele. Às vezes, ali na operação, ele sabe mais que eu. E tem assim, mas você é chefe, você é coordenador, você não pode carregar uma caixa, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Eu posso sim. E quando você faz isso, você acaba que você cria até um respeito. Porque as pessoas, nossa, ela está com a gente, ela ajuda a gente. E isso é muito bom, você está com a sua equipe, você conhecer os problemas de cada um, você saber mais ou menos da história de cada um, a dificuldade, porque você vai saber fazer uma melhoria ali. E quando você melhora, quando as pessoas trabalham satisfeitas, isso é muito bom. Involuntariamente, a equipe cresce, você entrega resultados, e isso é muito bom. Gente, é isso. Obrigada, tá? Tivemos vários problemas durante o discurso da Lilian, mas ela fez um ótimo discurso aqui para a gente. O feedback para a Lilian, virei líder já era, que ela vai receber amanhã cedinho. Quer que hoje está bem ali? Convidar, se vocês quiserem também compartilhar a ideia que vocês trouxeram, que ela trouxe para vocês. Estão livres para isso. O pessoal do online, o Daniel, se eu não me engano, jogou o link para vocês também. Tá, me avisou que deu um minutinho, vocês podem continuar escrevendo depois. Acabei esquecendo disso daqui. O próximo orador é o Kleber Rocha, o título dele é Sentidos. Ele está na trilha Domínio da Apresentação, ele está no projeto de nível 3, e eu acabei de ver que eu esqueci de botar o tema dele. O avaliador dele é o Gilmar Anderson, está no online. Bom dia, Gilmar, tudo certo aí? O título dele já comentei, ele tem de 5 a 7 minutos. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Eu já vi que você está negociando com a palavra do dia, então não vou nem mencionar quem interfere. E o qual que é o seu? Rapidinho, antes de você começar a cronometrar, aniversário hoje. Não vamos esquecer de cantar parabéns no final da reunião. Pode esquecer, sim. Com certeza. Um orgulho ser compartilhar o Toshimasa com esse camarada aqui. Obrigado. Qual que é o seu, Kleber? Muito, muito, muito bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui. E gostaria que compartilhar essa minha alegria com vocês, com quem está em casa também, pedindo para que vocês sorriam. Além de sorrir, tem mais um detalhe. Eu queria que vocês respirassem bem fundo, com o nariz bem devagar. Solta. Mas continuem sorrindo. O que vocês sentiram? E aonde vocês sentiram? Em que lugar do corpo? Qual foi a sensação que veio? Em qual parte do corpo de vocês? Falando em sentir, eu queria convidá-los para que a gente voltasse lá para a primeira, segunda série e lembrasse quais são os sentidos. Vamos lá? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tato, inclusive, eu estou descalço para sentir o tato, o chão melhor. Pensando nesses 5 sentidos, e voltando àquela primeira pergunta que eu fiz, o que vocês estão sentindo e onde vocês estão sentindo, qual dos 5 sentidos foi usado? Todos. Pode ser todos. Entretanto, a neurociência fez algumas pesquisas, e esse discurso hoje, eu vou usar o discurso da professora Nazaré Castelhanos, da Universidade Complutense de Madrid, que ela fala que, além dos 5 sentidos, nós temos mais 2 sentidos. E esses 2 sentidos são que o cérebro dá mais atenção: a propriocepção e a percepção. Esses 2 sentidos são ligados o primeiro, a propriocepção. Como o corpo reage, como o corpo sente alguns órgãos, em especial a respiração, o coração, o intestino e o estômago. A gente começa a responder a primeira pergunta: como vocês estão se sentindo e onde vocês estão se sentindo? O segundo sentido, ele diz muito respeito como o nosso corpo externo está, especialmente as nossas expressões faciais, nossos olhos, nossa boca e nossa postura. Os estudos da professora Nazaré indicam que
quando eles fizeram várias palavras e foram colocando para ler as pessoas com uma caneta nos lábios, simulando um sorriso. Depois a caneta na ponta da boca, simulando um rosto mais fechado. Depois a pessoa ia ler com a postura ereta. Depois a pessoa ia ler com a postura curvada. E vários estudos, não só dela, mas de tantos outros neurocientistas, mostraram que quando a pessoa está em pé, com a postura ereta e um sorriso, um semblante leve, ela se lembra muito mais das palavras e das palavras positivas. E também teve a criatividade mais despertada. Vamos tomar muito cuidado, que eu não estou falando aqui para a gente sair aí rindo, feliz, adote uma postura de vencedor. Não é nada disso. Alguns estudos também do professor Antônio Damasio, um famoso neurocientista, mostra que você, quando conhece seu corpo e quando você sente seu corpo, você consegue tomar melhores decisões. Essas decisões são extremamente importantes. Imagina em uma situação de estresse, quando você fala, o que que eu estou sentindo? Aonde eu estou sentindo? Você já consegue aliviar a pressão do teu corpo. Não que o seu corpo vá dizer a resposta, mas sim ele vai dizer aonde você está, o que você está sentindo, vai diminuir a pressão e você vai conseguir tomar decisões mais assertivas. Pessoal, o corpo fala, mas o corpo não grita. À exceção em casos extremos, doenças, dores crônicas. Via de regra, o corpo sussurra uma voz bem doce, uma voz bem suave. E a grande pergunta é como é que a gente faz para ouvir o nosso corpo? Como é que a gente faz para se ouvir os nossos sentimentos para que a gente tome as melhores decisões, viva uma vida menos agitada? A gente tem que fazer o que eu fiz lá no início do nosso discurso, da nossa conversa. Respirar fundo, com calma, pelo nariz, com bastante calma. Vamos lá fazer esse exercício junto? Olhar para si mesmo, perguntar o que está sentindo, inspirar. E faça esse exercício durante várias vezes ao dia. E se conheçam, se toquem, façam carinho em vocês e pergunte sempre o que vocês estão sentindo. Muito obrigado, ótimo dia. Adorei esse discurso. Muito bom a gente poder voltar no presente, estar cada vez mais aqui com o pessoal. Agora, você coloca 1 minutinho e 20 para o Cláudio. Muito obrigado. Só a gente vai conseguir fazer a avaliação dele. Só esperar o Daniel jogar. Mas se vocês já tiverem acesso ao link, vocês podem utilizar dele também. Não precisa depender desse QR Code que está vendo aqui. Tá, acabou de me avisar. Deu 1 minutinho e 20 segundos. Então vamos continuar. E ela mesma que eu vou chamar aqui para dizer quem está elegível ou não para a nossa votação. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Boas notícias. Temos aqui os discursos preparados. O Vitor fez em 6 minutos e 14. Daiane fez 6 minutos e 36. Lilian fez em 6 minutos e 8 segundos, mesmo com as intempéries, né? E Kleber fechou, respirando e lembrando a gente que é importante a gente estar aqui presente, né? E tendo todos esses sentidos em 5 minutos e 30. Então, parabéns, todos elegíveis. E de volta para você, Olá. Agora a gente vai passar para a parte da votação. Convidados também podem votar, né? Tá, meu nome é que deu tempinho aqui. A gente vai ter a parte do Networking Break agora. Vocês podem votar lá também. E hoje a gente vai estar inaugurando uma função que a gente já tem, mas uma forma um pouco mais oficial, que é o anfitrião do Zoom, com o Gilmar. Para o pessoal do online, ele vai ficar conversando com vocês. Para o pessoal do presencial, a gente tem um cafezinho bem ali. Daqui a uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente volta. Até mais, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui falando sozinho, com o microfone fechado. Quem nunca, né? E aí, pessoal, Acontece. eu estava perguntando aí para os visitantes o que estão achando da reunião até agora, quais são as impressões, os sentidos, como o nosso último discursante ali nos provocou, né? Perceber quais são as percepções. Eu não vou falar nada agora, porque eu vou fazer a avaliação no final, né?
Ah, sim, claro, Felipe. E no Claro. meu caso, primeiro é bacana estar de volta aqui depois de 3 anos, como até o Olavo comentou, se não me engano foi o Olavo ou foi o presidente, que eu estou morando nos Estados Unidos tem um tempo. E aí, no final vou até compartilhar com o pessoal minha rápida jornada no Toastmaster, o quanto pode ajudar. E quem é novo aqui, posso falar aí que eu conheço o Felipe Sandin há muito tempo, ele era o presidente do primeiro clube que eu frequentei. O pessoal tem ideia da importância que é ter um cara do gabarito do Sandin, não só como liderança, mas como oratória. Para quem não sabe, o Sandin é 2 vezes campeão nacional de discurso de improviso. Então é muito experiente, é alguém que a gente sempre leva algo para casa quando ele tem a chance de estar à frente e falar. Então é sempre bom estar de volta aqui e apresentar o meu sobrinho, o clube, para ele começar essa jornada aí de liderança e oratória. Que legal, Daniel. Quem é seu sobrinho? Meu sobrinho é o Arthur, que está online aqui. Ah, Arthur. E aí, Arthur, tudo bem? De que cidade você tá? Eu tô também em Atlanta com o meu tio Daniel agora. Tô aqui visitando ele aqui e falo, poxa, Arthur, você quer conhecer? Vou ficar aqui um tempo com ele e falo, pô, você é uma pessoa nervosa, ansiosa. O que você acha de conhecer esse Toastmaster para melhorar a sua oratória, dar uma acalmada, porque quando eu fico um pouquinho ansioso, começo a gaguejar, ele até fica brincando comigo disso. E até agora estou gostando bastante daqui, ver a dinâmica é diferenciado, nunca vi nada de parecido onde eu moro, que é no Espírito Santo, mas é muito legal de ver isso, as pessoas compartilhando suas experiências, tanto que ele ficou falando, ó, ali o discurso pode ser de tanto tempo, e foi voltando você tem uma pessoa que vai ficar contando, se você vai repetir então, ele foi explicando como que funcionava para mim, e aqui eu vendo, nossa, verdade, tem isso, como que é diferenciado, muito legal isso para praticar e eu, pelo menos, até agora gostei e planejo continuar fazendo isso. Que legal, Arthur. Você está no lugar certo. Aqui em Toastmaster a gente tem essa técnica, uma das mais utilizadas, né, do feedback sanduíche, é que você sempre sai com um feedback positivo e ali a gente chama destaque ali para um ponto de melhoria, né? E isso está na literatura aí da psicologia, que é a forma do crescimento, né? A gente sempre está ajustando aí a nossa trajetória, indo para cima, né, e desenvolvendo e sempre na prática, né? Sem prática, oratória, infelizmente, só lendo livros e teoria a gente não consegue desenvolver. Que bom que seu tio trouxe você aqui hoje. Mais algum visitante quer falar um pouquinho, contar para gente de onde está assistindo, como nos conheceu? Quer falar, Gersilene? Eu Olá. aqui, eu estava falando com o microfone desligado, mas pode ir, primeiro as damas. Tá bom. Eu estou aqui porque, na verdade, eu iniciei um projeto que envolve muito essa questão da comunicação, né? Oratória. E aí eu preciso me desenvolver muito nisso. No caso, só estudar não é o suficiente, né? Às vezes a gente fica cheia de conteúdos de teoria, mas a prática falta. Às vezes, e eu estou aqui conhecendo, né? Na verdade, já é a segunda vez, e eu pretendo participar de algum grupo. Eu não sei se é esse do sábado, porque nem sempre eu posso estar no sábado, mas eu pretendo estar. Eu gostei muito da dinâmica, gostei muito da metodologia, né? Gostei muito e pretendo continuar. É isso. Excelente. Que legal, excelente. Quando eu entrei no Toastmaster, eu conheci via o Easy Speak, né? Um site ali que tem as agendas de diversos clubes, não só do Brasil, mas como do mundo, né? Eu participei de alguns, nos Estados Unidos, né? Para quem quer praticar o inglês, tem vários cursos online. E eu acabei ficando no Brasília, né? Por ser essa questão de ser híbrido, né? A gente tem uma reunião por mês em inglês e as outras em português. Então a gente tem um pouquinho desses dois lados aí, quem quer praticar oratória em português ou desenvolver aí a sua segunda língua, que é a língua inglesa, né? Mas que bom que você está aqui. Daí depois, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode deixar seu contato, né? Você já deve ter o contato de alguém, né? Mas se você não tem ainda, que a gente passa aí para o vice-presidente de educação para te esclarecer mais alguma dúvida, tá? E depois, né, a gente vai ter aí o quadro aí das falas de improviso, né? Cada um que quiser se jogar aí, participar, é um momento muito especial aí, que dá aquela adrenalina do bem ali para a gente improvisar e praticar e se preparar melhor para situações que ocorrem no dia a dia, né? Então, Daniel,
De onde o Vamos senhor está lá. Meu nome é falando? Daniel, eu tenho 44 anos. Tenho três paixões na minha vida. Primeiro é empreender, segundo é marketing e terceiro é vendas. Então, a oratória para mim em persuasão sempre foi presente durante toda a minha carreira de 25 anos em multinacionais de telecom, né? Trabalhei praticamente em todas, excluindo uma. E pelaquela doença que você falou no começo de ansiedade, eu tinha muita crise de ansiedade, pânico, aí migrou para uma depressão. Com 10 anos, eu descobri que eu tinha um transtorno bipolar tipo 1, entendeu? Então, hoje, para mim, está sendo um desafio, um renovo. Eu estou arrepiado de falar e fiquei arrepiado com o discurso das pessoas, porque há um mês atrás eu estava 7 meses acamado, numa depressão profunda. Eu sou apaixonado por isso tudo que está acontecendo aqui, entendeu? Obrigado, Felipe, por ter me proporcionado esse momento. Desculpa a minha oratória está um pouco falha ainda, mas é em virtude da doença. Eu estou fazendo tratamento alternativo com homeopatia também. Eu melhorei muito porque trata a alma como um todo. E a minha doença é um desafio, né? É uma roda gigante. Um dia eu estou lá em cima, mas uma semana depois eu posso estar lá embaixo. É um dia a cada vez, né? Mergulhei no digital, no marketing digital. Desde 2020, eu sou perito em marketing digital, já estudei tudo de trás para frente, frente para trás. E hoje eu vivo exclusivamente de uma loja que eu tenho de print on demand, que está até fora do ar, que eu vou botar no ar só dia 1º de maio agora. E também estou com um projeto de cash on delivery, né? Que é venda no ato da entrega do produto, o cliente paga. Então, minha vida é marketing e venda. Eu sou apaixonado por isso. Hoje trabalho back office, né? Não mais front-end. O máximo que eu consigo fazer com o cliente, caso seja necessário, é uma chamada de vídeo. Que legal, Daniel. Eu sei, eu entendo que você passou, já passei por coisa parecida, né? Talvez na sua intensidade, não na intensidade que você descreveu, né? Parabéns pela sua coragem de ser vulnerável aqui diante da gente, dando seu testemunho. Aqui é Eu um lugar liberei para o seguro para a gente universo, ser cara, faz vulnerável. 2 anos. Eu escondi do mundo corporativo por muito tempo. Aí, como eu sempre fui um executivo muito renomado, alguns executivos me chamavam. Ah, vem trabalhar comigo. Aí eu, não posso, porque eu sabia que em algum momento da minha carreira corporativa eu ia travar. E os caras achavam que eu tinha um império de casas alugadas, dinheiro aplicado em Bitcoin, ainda mais para se tratar em Cabo Frio, que tinha aquela pirâmide imensa aqui. E 2 anos para trás, eu liberei essa energia para o universo. Todos os meus gestores que eu considerei como líder, como que eu foquei, que liderou por exemplo, para mim, sabe que eu sou bipolar e me apoia até hoje. Que legal, pô, é muito legal conhecer a sua história e a sua vontade, né, de se E eu jogar, vou de vencer, correr. eu vou vencer, Gilmar. Eu vou nesse Toastmaster até o fim. Mesmo se eu estiver sentado na minha cama, eu quero assistir as reuniões sem poder falar, mas eu vou vencer, porque Espero que doença você para vai mim superar isso, porque a vontade você tem, isso vem primeiro e a prática, né? Você se tornar ativo e se tornar responsável e pegar o touro pelo chifre ali e é abraçar o um problema e tocar passo em que eu frente. tenho que dar ainda, que eu não consegui, é praticar esporte, que eu sou extremamente sedentário, isso é horrível, Ah, esse é importante, muito né? importante. Eu moro bem próximo ao canal aqui em Cabo Frio, eu moro quase em frente ao canal, que tem a Praia do Forte e o canal. E eu quero aprender a velejar, botar uns veleiros agora. Eu quero fazer curso de veleiro, quero largar o tabagismo, que é a minha fuga na ansiedade, que desde 15 anos praticamente que eu uso tabaco, para vencer a minha doença como um todo, entendeu? Que legal, com certeza, esse é o caminho, né? O exercício físico, acompanhamento médico, né? E tudo mais, é sempre a solução para a ansiedade e esses outros E problemas a doença psicológicos do é algo século, mais né? global, né? Não é apenas um comprimido que vai fazer um milagre, né?
É do Parabéns corporativo como pela um sua todo. Vários iniciativa. executivos estão no burnout, vários executivos estão em crise de ansiedade, vários executivos estão em pânico, porque trabalharam comigo. Eu Por posso isso dizer que existe a norma NR1 agora nova aí que está chamando a atenção das empresas para esse problema da saúde mental, né? É um tema muito relevante, atual e que deve ser abordado, com o certeza. Felipe sabe todo o meu mundo corporativo que eu vivia, e eu era capaz de dormir com o celular em cima do peito de tanto cliente que me ligava o dia todo. Entendeu? Então, eu sei que tem uma série de sequelas que eu carreguei por pagar esse preço, entendeu? Tá Mas valeu, certo. Gilmar. Tamo junto e vamos até o fim nisso aí. Tá certo, Daniel. Obrigado pelo seu testemunho. Depois, se você quiser dar uma procurada no canal do Brasília Toastmaster que tem no Eu me YouTube, inscrevi ontem, quando o Felipe me tem meu mandou o primeiro link. discurso. Pesquisa lá pela palavra glossofobia. Tem em português e inglês. Foi o meu quebra-gelo. Eu conto um pouco da minha história aí, do que eu passei também com Olha como é ansiedade, que eu tomando tremo, remédio ó. por Não, 10 não sei se meses. dá para você Eu, perceber graças na a Deus, câmera. consegui superar. Ó, como é que eu tremo, ó, falando. Isso eu nunca tive problema. Eu dava aula, por exemplo, trabalhei na Vivo 13 anos. No palco da Vivo para 70, 80 vendedores, sem nem gaguejar, sem nem olhar data show. E hoje, para mim, isso aqui é uma superação. Eu quero depois fazer o meu discurso, É o início. entendeu? Isso, com certeza, logo, logo, daqui um ano, não sei quanto tempo, a gente não deve colocar tempo, se você seguir esse caminho aí do acompanhamento médico, exercício físico, boa alimentação e se jogando na prática no clube, vai se tornar um problema secundário logo, logo, se Deus Obrigado, quiser. obrigado. Assim Trabalhe. espero. Tá O bom, Felipe Daniel? sempre me motivou também e vamos junto. Vamos que vamos. Parece que o pessoal já está voltando lá na sala, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, se apresentar, que eu não conheço todo mundo aqui, a Cândida, a Amanda, a Gersilene já falou um pouco, né? O Arthur. O Ricardo, fica à vontade para tomar o microfone. Pessoal, vamos retornar aqui, enquanto o Olavo está ali fazendo alguns ajustes depois dessa festa surpresa. Eu queria já iniciar chamando esse segundo momento da nossa reunião de hoje, que é o momento dos discursos de improviso. Um momento muito legal, que todos podem participar, mas eu não vou explicar a função, eu queria chamar ele que vai fazer a função de hoje. Uma salva de palmas para o Emanuel. Então, gente, bom dia. Hoje vamos falar agora da parte mais esperada por alguns e temida por outros, o Table Topics. Alguém conhece o Table Topics? Alguém já participou do Table Topics? Quem participou e gostou? Então, ó, são testemunhas aí, vocês vão gostar também. Bom, mas o que é o Table Topics, né? O Table Topics é uma oportunidade de desenvolvermos a nossa habilidade de discurso de improviso por meio do aprimoramento da criatividade, da espontaneidade, do pensamento rápido e da persuasão. Mas como é que é a estrutura do Table Topics? São sorteados mais ou menos 7 temas que tratam do cotidiano, de reflexões diárias, sobre opiniões sobre determinados assuntos, e cada participante, que são voluntários, tem de 1 a 2 minutos para treinar, né? Só que hoje faremos um pouquinho diferente. Hoje desenvolveremos a habilidade de vendas, né? É uma habilidade muito importante, né, no nosso dia a dia, seja para vender um produto, um serviço, ou às vezes até você mesmo, né, participando de uma entrevista de emprego. E hoje eu preparei 10 produtos inusitados. Vou dar uma colherzinha de chá para vocês, a gente vai sortear aqui para os interessados. Enquanto vocês caminham, vocês vão pensando, né, em como vão vender esse produto. E eu pensei de uma forma para facilitar essa estruturação do pensamento. É uma forma conhecida chamada Problem, Solving, Benefit, ou problema, solução, benefício, né? Vocês vão pensar qual a dor, né, esse produto visa resolver, a solução e o benefício. E vocês podem concluir com uma chamada para ação, né? Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine a Air Fry Oven da Polishop, né? Aí vocês podem pensar, qual é o problema que ela quer resolver, né? Vocês poderiam começar assim: você que adora alimentos nutritivos, saudáveis e crocantes, mas odeia
o óleo em excesso e depois ter que lavar uma pilha de louça, nós temos a solução, né? Que seria a solução. Apresentamos a Polishop Oven, ou a Air Fryer Polishop Oven, não, Oven da Polishop. E aí você pode explicar as características dela, né? Tem uma circulação de ar em 360 graus. E, por fim, finalizar com o benefício, né? Que seria, você vai ter um alimento mais saudável, nutritivo, e pode terminar com a chamada para ação, que seria, tá esperando o quê? Ou acesse nosso site, ligue agora. Então, animados? Bora? Temos a palavra do dia. O discurso tem que ser de 1 a 2 minutos, que é intempéries, né? Vai ser desafiador colocar intempérie no discurso de venda, mas se desafie. Voluntários, primeiro. Douglas, vai ficar aí. Vou falar o tempo, você vai pensando, número de 1 a 10. Óculos que traduzem olhares. Eu sei o que vocês estão pensando aí. Sei. O que eu estou fazendo com esse óculos que traduz olhares? Por que você deveria ter um óculos que traduz olhares? Imagine que esse óculos pudesse entrar na mente das pessoas. Pudesse dizer exatamente o que ela está pensando para você. Imagine que esse óculos dissesse mais do outro, mais sobre o outro para você. Imagine a importância disso na sua vida. Que benefício. Que poder você teria sobre outras pessoas. Sabe o que isso significa? Sucesso profissional. Sucesso financeiro. Seria o próximo nível de realização pessoal de cada um de vocês. Por que não ter o meu livro maravilhoso, óculos, que lê olhares? Muito obrigado. Douglas foi numa dor profunda, né? Aí desenvolvimento profissional, descobrir novas habilidades. Próximo voluntário, agora do online. Se ninguém for, eu posso ir, se for para online. O número de 1 a 10, exceto o 6. Número de 1 a 10, exceto 6, eu vou no 7, meu número da sorte. Capuz de chuveiro. Como é que é? Desculpa? Capuz de chuveiro. Capuz de chuveiro. Bora lá? Valeu, Daniel. A tela é sua. Bom dia, amigos Toastmasters, do Brasília Toastmaster, amigos online. Trazendo aqui diretamente dos Estados Unidos uma invenção incrível para solucionar qualquer problema. Estou vendo aí o meu amigo online aqui, meu xará Daniel, que tem a mesma questão que o meu sobrinho Arthur. Então, assim, a gente vai vendo aqui que para a gente está faltando um pouco de cabelo. Então, esse capuz para chuveiro é excelente, para a gente poder manter aquele brilho natural. Olha o tamanho dessa testa que eu tenho, que coisa enorme. Lembra muito uma tela de cinema, widescreen. Então, com certeza, vocês podem se beneficiar de um capuz para chuveiro, além, claro, desse capuz cobrir seu corpo. Então, aquele banho maroto, Arthur, um jovem aqui de 20 anos, com certeza, aquele banho calhorda que ele toma, que não quer passar sabonete direito. Então, esse capuz ajuda para que o sabão escorra pelas partes corretas do seu corpo. Tenho certeza que vocês têm muito o que se beneficiar com esse capuz, que todo mundo fala assim, todo mundo quer se molhar, mas ninguém quer ir na chuva. Agora a gente vai trazer o contrário. Você quer ir na chuva, mas não quer se molhar, vamos resolver com esse capuz. Por favor, me ligue, acesse o QR Code. Aqui tem, não sei se a Aleteia está aí no clube, se a Aleteia estiver aí presencial, a Aleteia é minha representante comercial diretamente em Brasília. Pode falar com a Aleteia. E qualquer dúvida, acesse o nosso site. Um grande abraço. De volta a você, campeão. Criativo e engraçado. Vamos para o próximo. Opa! Número. Qual é o seu nome? Dalila, 8, né? Vou falar. Você quer o tempinho para pensar enquanto desce? Máquina de miar. De miar. Miau, miau, miau. Essa é uma invenção real, só que não vingou. Bom dia a todos, meu nome é Dalila, aí pro online, Dalila, tá? Então, hoje eu vou vender para vocês a máquina de miar. Para que serve essa máquina de miar? Para as mamães, para os filhos que querem ter um animal e a mãe não quer deixar criar dentro de casa porque tem pelo, dá sujeira, bagunça.
eu vou estar vendendo para vocês hoje essa máquina de miar. Por quê? Com ela, desde que seu filho é pequenininho, você pode colocar esse aparelho dentro de casa, entendeu? Colocando o bichinho para miar e colocando na TV o desenho do gatinho. Já que a gente vive numa tecnologia, já que a gente vive numa era onde a tecnologia hoje, né, já está inserida dentro das nossas casas, onde as pessoas já têm contato mais dentro do computador, dos celulares, mais do que o contato físico, a máquina de miar foi inventada para você, mamãe, que não quer ter trabalho com gato, que não quer ter trabalho com outro tipo de bicho, e o filho quer aquele gatinho. Você dá o gatinho de pelúcia e coloca lá a maquininha pro gatinho miar, miau, 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 miau. E a criança feliz ali, e você feliz também, porque não vai ter bagunça, não vai ter sujeira, e para a mamãe que não gosta de bicho, tá aí a solução. O propósito original dessa invenção não era esse, foi muito criativo, na verdade é para espantar os ratos, mas os ratos não ficaram intimidados com ela. Com a invenção. Online, alguém, um voluntário, pedindo para eu chamar o Felipe. Número de 1 a 10, é certo que já saíram. 9. Esse é mais fácil, eu acho que mais útil, né? Um espremedor de creme dental. Olá, meus amigos, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã linda de sábado. Eu sei que toda vez que alguém oferece um produto para vocês, talvez passe pela cabeça. Eu não preciso disso, mais uma bugiganga na minha casa. Mas nós temos uma inovação surpreendente no mundo da higiene pessoal. Escovar os dentes é uma necessidade para todo ser humano. Inclusive, eu tenho o objetivo de chegar aos 100 anos de idade com todos os meus dentes intactos. Uma vez eu perguntei para o dentista, é possível? Porque todo mundo que eu conheço usa dentadura. É possível envelhecer sem precisar perder dentes? Ele disse que é. Então, a primeira dica que eu te dou hoje, que não é exatamente sobre o produto que eu tenho para te oferecer, é escove seus dentes depois de todas as refeições. Não demore. E aprenda a escovar da maneira certa. Use a pasta de dente ideal para os seus dentes, mas não se esqueça de aproveitar o máximo possível a sua pasta de dente. E para isso nós temos a inovação do espremedor de pasta de dente, o que vai te permitir aproveitar a última gota de pasta de dente que você utiliza. E por que isso é importante? Porque no final do ano você pode economizar até R$ 500 com a economia do espremedor de pasta de dente. Você tem o benefício de economizar dinheiro, de economizar recursos naturais e ter uma higiene pessoal de altíssima qualidade. Sabe aquele sorriso que você dá de maneira bem autêntica e solta aquele brilhinho dos seus dentes? Exato. O espremedor de pasta de dente pode permitir com que o brilho e a intensidade dos seus dentes sejam contagiantes, seja durante uma apresentação de oratória, seja na paquera, seja simplesmente para se olhar no espelho e se sentir um divo e uma diva. Espremedor de pasta de dente. Fale comigo. Abraço. O Felipe foi no X aqui da questão, é para aqueles muquiranas que não querem perder uma gota sequer. Aqui no presencial, mais alguém? Vai? Opa, Olavo, número 7. 7 despertador que te joga na cama. Boa sorte, qualquer coisa. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu trouxe uma invenção diretamente do Japão para vocês. Eles são 12 horas na frente e não é por uma questão de fuso horário, não. É porque a cama deles joga eles no quarto. Dá meio-dia, eles não estão lá na cama, não. Já estão trabalhando e a gente dormindo aqui. Eles botam no alarme 7 da manhã. Quando dá 7 da manhã, a cama ejeta eles. Quando isso acontece, eles passam por um processo que a ciência chama de despertamento automático. No momento que o corpo deles é arremessado, eles já estão vendo tudo como se fosse um clarão. E nisso, quando eles caem no chão, eles já estão prontos. Tem os japoneses que colocam camisetas e a calça, quando eles são arremessados, eles já caem vestido e já vão direto para o trabalho. Dessa forma, se você se preocupa muito com a questão da produtividade, com a questão de você otimizar o máximo possível do seu tempo, a resposta para você é a cama que ejeta. Muito obrigado. Esse é o produto para aqueles que não acordam nem com terremoto. Aí, ó. Foi na raiz. Mais alguém do online? Se ninguém foi, eu vou. Vamos lá. Boa. Número de 1 a 10.
Eduardo. Sim. Camisa que troca de cor com humor. Espera um pouquinho, você não aproveitou o tempo. Qual que é seu? Vamos abrir os bolsos hoje, viu? Pensa só, gente. Se vocês tivessem uma camisa que, pelo seu humor, ela simplesmente trocasse de cor, ela seria, talvez, cor sim, cor não, cor sim, cor não. Seria maravilhoso, né? Tenho amigos aqui que adorariam ter uma camisa assim, correto? Imagina só, você está triste, cabisbaixo, aí aparece o cor sim. Você sai de casa, deixa a namorada sozinha, vai sair com os amigos e a camisa volta o quê? Cor não. Ótimo, maravilhoso. Então, vocês têm a oportunidade maravilhosa deste momento de ter essa camisa. Todos os seus amigos vão olhar para você com felicidade, porque assim, poxa, esse aqui tem uma camisa ótima para a personalidade dele. Então, meu amigo, abra o seu bolso, tira o escorpião dele e ligue já. Eduardo desenvolveu um discurso de vendas bem humorado, utilizando uma estratégia autodepreciativa, talvez. Então, gente, encerramos, agradecemos a participação de todos e passa a bola de volta para o Olavo. Obrigado. Foram 5 discursos, mais ou menos? Mais ou menos. 6. 6. Então sobram 4 invenções que a gente pode trazer em algum momento. Você que gostou dessa proposta, talvez em algum momento a gente consiga trazer aqui de novo. Esse Tabletops foi muito bom. Seus favoritos. Muito obrigado. Adorei participar. Vou chamar a Nayara, porque ela vai trazer a questão do timer para ver quem está elegível ou não para uma votação. Gostava de falar para ela, pessoal? Muito obrigada. Hoje tivemos 6. Douglas, com Olhos que Traduzem Olhares, ele ficou em 1 minuto e 30. Daniel, Capuz de Chuveiro, 1 minuto e 37. Máquina de Miar, foi da Dalila, ela fez em 1 minuto e 12. Felipe, Espremedor de Creme Dental, 2 minutos e 11. O Olavo, Despertador que te joga da cama, 1 minuto e 3. E fechando com o Eduardo, a camisa que troca de humor. Se tivesse aqui, meu humor ia estar bem legal. Vocês iam ver. 1 minuto e 6. Parabéns, todos estão elegíveis. E agora, a gente vai aparecer um QR Code para vocês poderem votar também. O pessoal que já tem o link do online já pode ir votando. Em alguns... Aí, apareceu. Vou votar também. Agora a gente vai para a parte do terceiro momento da nossa reunião, que é o feedback dos avaliadores. O primeiro avaliador vai ser Douglas de Cláudio, que vai avaliar o Vitor. O título do discurso do Vitor era o plano que não foi feito por mim, mas para mim. O Douglas tem de 2 a 3 minutos para fazer a avaliação dele. E lembre da palavra do dia no pé. Muito obrigado. Vitor, são vários interpéries no seu discurso, né? É verdade. Um treinamento também, eu sei. Eu faço algo que os avaliadores com mais experiência me ensinaram e eu sigo essa tradição. É entrar em contato um dia antes e perguntar a quem vai ser avaliado o que é que ele quer que eu dê ênfase, né? Porque são vários pontos. E talvez você entenda mais a dor que você está sentindo, o que você quer melhorar. O Vitor me dá 3 pontos. Ele quer a monotonia do seu discurso, o carisma e o encandeamento dos fatos. O Vitor ele faz um storytelling, né, da sua vida profissional. Tá? A storytelling ela conecta mais facilmente com as pessoas. E aí eu vou analisar no storytelling primeiro o monotonismo. A gente sabe que o cérebro humano odeia o monotonismo. Tá? E eu vou analisar o verbal e o não verbal. No verbal, 90% do seu discurso, ele aconteceu em um único tom. O que você poderia ter feito diferente, talvez? Dar ênfase nas palavras, aumentar o ritmo, diminuir o volume, a entonação e alguns pontos estratégicos. Dar pausas também, porque aí você deixa a linguagem mais viva e com tons diferentes. É isso que a gente fala, que é a variação vocal no discurso. No não verbal, cara, você se movimentou bem, tá? Você fez algumas expressões faciais, gestos ali comedido. O que a sua linguagem aconteceu, algumas falhas na linguagem corporal, é que ela entregou o momento do branco. Quando aconteceu o branco, aí você parou, olhou para baixo, tentou trazer a informação que faltou naquele momento. Talvez apenas olhasse para a plateia e desse uma pausa, respirasse. Vocês estão aqui, naturalmente, vocês estão aqui para me ouvir. Então, vocês teriam que ficar do jeito que estão, só me ouvir. No carisma, claro, cara, você tem carisma, você é um cara carismático, né? E se você quiser potencializar isso, talvez sorrir um pouquinho mais. Mas você é um cara bem carismático. No encandeamento dos fatos, a sua história fluiu bem,
introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu destaco a sua conclusão que você fez uma retomada no início. Parabéns por isso. E o que poderia melhorar é você chegar com o pé na porta, talvez uma introdução mais impactante, que é para você prender a atenção da pessoa ali, da plateia nos primeiros minutos. Não uma pergunta, ou um fato interessante, inusitado, que aí prende todo mundo e diz, caramba, o que aconteceu na vida profissional dele? Aí acho que prendia a atenção da galera, e aí você continua a desenvolver o seu discurso. O desafio para você, Vitor, é recriar essa storytelling e acrescentar esses pontos de observação, principalmente na monotonia. Deixa o carisma um pouco dado, porque você já é um cara carismático. Melhora apenas o tom, dando ênfase, volume, ritmo. Nas palavras você pronuncia muito bem. E, quem sabe, melhorar a introdução. E está perfeito o seu discurso. Parabéns por se desafiar. Até a próxima. Fala. E agora a gente vai passar para o segundo avaliador do dia, que é o Thiago Gavilanes. Ele vai avaliar a Daiane com o título Entre Conexões Virtuais e Desconexões Humanas. Ele tem de 2 a 3 minutos, que é o padrão aqui para uma avaliação do Toastmaster. Qual que é seu, meu cara? Lembra da palavra do dia, que é intempérie. Achei interessante que a Daiane trouxe uma intempérie que a gente está tendo que lidar com ela hoje em dia, que é a questão de desconexão humana. Eu já citei isso em um ou dois discursos meus aqui, que o bom da tecnologia é que ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Mas vamos lá. A Daiane está na trilha Influência Persuasiva e o projeto dela é Introdução à Variedade Vocal e Linguagem Corporal. O objetivo do projeto é que ela praticasse ou variação vocal ou gestual para aprimorar o discurso dela. E o que a Daiane me pediu para observar? Tom, voz, vício de linguagem e posicionamento. Vamos lá. No que você mandou muito bem? Tom e volume. Principalmente quando você falou do Alan, você abaixou a voz para falar dele. Genial. Porque você não é uma pessoa que tem uma voz que vai te dar uma amplitude muito grande. Eu não te imagino falando alto, gritando. Então, essa sacada foi genial. Mandou muito bem. O que você talvez queira praticar um pouco melhor? A questão do posicionamento palco. Apesar de você ter andado aqui com muita desenvoltura, seus gestos foram excelentes. Mas eu senti que você ficou muito recuada. Em algum momento você levantou o pé. Então, isso é uma coisa que você vai adquirir com a prática. Pode ficar tranquilo, isso é super normal para todo mundo que passa aqui na frente. Mas talvez seja uma coisa que você queira dar mais atenção e praticar um pouco mais. Desafio. Você trouxe o celular, a princípio eu fiquei sem entender para que você estava com o celular na mão. Depois eu entendi que foi para você não esquecer a questão das pesquisas. Porque é um desafio muito grande quando você insere um dado de pesquisa, você lembrar aquilo ali, você memorizar aquilo ali. Então, ótimo. Para isso se viu muito bem. Mas depois o celular acabou te atrapalhando. Porque toda hora você ficava trocando ele de mão. Então, além dele ter atrapalhado na sua desenvoltura aqui, na sua gesticulação, apesar de ter sido boa, poderia ter sido melhor. E outra coisa, que eu acho que foi o ponto mais prejudicial do celular na mão, ele estava chamando muita atenção. Como você estava passando de uma mão para outra, às vezes desvia a atenção das pessoas, em vez de prestar atenção em você, no que você está tentando transmitir, tá prestando atenção no celular que está trocando de mão. Então, desafio. Se precisar trazer, ótimo, traz. Mas acabou de usar, vem aqui, ó. Volta, esquece aquilo ali, bola para frente. Outro desafio, sei que você vai ficar um tempo longe da gente, mas, se possível, participe online, não nos abandone. Sucesso, estaremos esperando de volta. E agora a gente vai para a terceira avaliação do dia, a avaliação da Lili, da Luana para a Lília. Essa vai ser a primeira avaliação da Luana. Ela está no projeto de nível 1, chamado Avaliação e Feedback 3. E uma das partes disso é exatamente esse, de fazer a avaliação de algum colega, algum amigo, uma amiga. A Lília tem o título Virei Líder, ou já era, e agora qual que é seu, Luana? Primeiramente, parabéns, Lília, pelo excelente discurso, tá? A Lília, ela está na trilha Comunicação Visionária e o seu projeto é Compreendendo seu estilo de liderança. Então, a Lília, ela trouxe um tema dentro aí do seu projeto. Eu achei muito interessante, você conseguiu destacar bem os pontos de um bom líder, as características, esse é um ponto muito importante. E a Lília, que ela pediu para prestar atenção em alguns pontos que ela
acredita que ela precisa melhorar, que é o movimento de palco e pronúncia das palavras. Você falou de uma forma bem clara, de uma forma bem concisa, deu para entender bem o seu discurso. Também a sua questão de movimentação, você se movimentou também de forma bem estratégica. Eu acredito que você também pode melhorar mais ainda nessa questão sua da movimentação, não somente movimentar assim, mas para frente e para trás, mas como aqui, de acordo com a arquitetura aqui do local que estamos, você pode se movimentar mais para o lado e aí trabalhando aí o contato visual com todos. Outra coisa que você também pode melhorar é a questão dos gestos. Você se gesticula muito bem, porém você muitas vezes se fecha. Às vezes você faz isso, você toca muito na roupa, fecha assim um pouco. Então você pode trabalhar essa questão gestual. Você pode ter um bom contato visual. Você faz o contato visual aqui online e também faz o contato visual aqui com a plateia, mas você pode também movimentar mais também o seu olhar e não se manter só em um foco. Pode trabalhar isso, porque a conexão com o público ela é muito importante. Faz com que você torna o seu discurso ainda mais leve. Quando você se conecta assim, as coisas elas fluem de uma forma muito mais clara, tá? Outra coisa também, você pode melhorar a sua variedade vocal, de acordo com o que você vai falando, as emoções, você pode mudar também a sua variedade vocal. E eu vou deixar aqui uma dica que vai servir não somente para você, mas para todos. Eu vou deixar a dica de um livro aqui para você ler. Você fala assim que não nasceu para isso, mas só que eu te considero uma grande comunicadora. Não é só porque você vem 40 minutos falando dentro do carro, mas é porque realmente você sabe se comunicar bem mesmo. E eu vou deixar essa dica não somente para você, mas para todo mundo, que é o livro TED. É um livro que eu já ouvi, tá? É até uma dica que você, caso não tenha o tempo de ler, escutem no Audible, que é um aplicativo da Amazon. E esse livro, ele traz várias dicas aí para você melhorar a sua comunicação, tá? E esse livro eu vou destacar aqui sobre os 3 P's, tá? Que a gente pode trabalhar. A presença de palco, que é se conectar com o público, a boa preparação e a performance. Você também utilizou bastante a performance, que foi a questão do seu slide, tá? Mas também você pode enriquecer, dar uma melhorada nele também, tá bom? E é isso. Parabéns pelo seu discurso e continue assim. E agora a gente vai para a avaliação do último discurso, o discurso do Kleber. No caso, o nosso avaliador, o Gilmar Anderson, ele tá lá em Foz do Iguaçu, se eu não me engano. Então, ele vai apresentar de forma online. O título do Kleber é Sentidos e uma salva de palmas para o Gilmar. Bom dia, pessoal. Como o Toastmaster do dia já disse, o título é Sentidos, a trilha é Domínio da Apresentação, projeto Discurso Persuasivo, nível 3. Os objetivos pessoais que o Kleber compartilhou foi convencer o público sobre a existência de outros sentidos do corpo humano. O que ele, de fato, ele fez, ele me surpreendeu quando eu pensei em sentidos, eu pensei, ele vai falar de extrasensorialidade, vai falar de outros sentidos, intuição, e de fato ele passou uma informação que eu não conhecia, né? Que tem uma palavra para os sentidos internos e outra para os sentidos externos aí de percepção. Bom, eu achei o seu discurso, Kleber, muito bom assim na parte da sua dicção, da sua expressão vocal. A dicção é excelente, você falou muito bem. E na variação vocal, por exemplo, na parte que você falou do sorriso, você sorriu, você citou aquele exemplo que também não é isso, você vai sair sorrindo por aí, mas isso aí, ele te muda a percepção de você mesmo, deu um exemplo prático ali, e aí em harmonia com o conteúdo da sua expressão. Uma sugestão aí na parte de variação vocal, é o seu ponto forte, variação vocal, mas você pode torná-la ainda melhor, excelente, aproveitando mais, colocando um pouco mais de dramaticidade, quando você disse sussurro, né? A importância do sussurro, sussurrar, né? Aí trabalhar mais essa variação vocal para se aproximar cada vez mais da excelência aí nesse que é um dos seus pontos fortes. O contato visual foi muito bom, com a plateia presencial, né? Você andava um pouco ali para frente, olhava para cima ali para a plateia, você manteve todo o tempo esse contato visual. Uma sugestão nesse ponto que a gente muitas vezes se esquece, né? Que é uma reunião híbrida,
de também olhar para a câmera, né, para tentar engajar também o público online. O seu gestual foi muito bom o tempo todo, você dava os exemplos aí citando o corpo, por exemplo, você falar da respiração, né, o seu gesto acompanhava aí o ato, que é uma ferramenta, um instrumento muito bom aí para o engajamento. Você teve aí a consciência da sua audiência, né? Você convidou todo mundo aí a participar, a respirar. Você engajou de fato o público aí fazendo esse convite. Então, um ponto aí de melhoria, de fato, é tomar essa consciência aí da sua presença no palco, né? Procurar ficar ali no ponto correto ali para atender o presencial e o online, né? Teve um momento que você foi para frente, que cortou um pouquinho a sua testa. Então, fica esse convite aí para tornar cada vez mais próximo da excelência aí o seu discurso, que já está muito bom. Ter essa consciência da sua presença no palco, tanto para os online como para os presenciais. É isso. Obrigado. E agora eu quero chamar a nossa cronometrista Naya Lima. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Douglas avaliou o Vitor em 3 minutos e 5. Thiago avaliou Daiane 2 minutos e 48. Luana avaliou a Lília em 3 minutos e 2 segundos. E fechou o Gilmar, lá longe, mais perto do nosso coração. O Kleber, o Gilmar avaliou o Kleber em 3 minutos e 10 segundos. Eu agradeço muito por estar aqui hoje e... Desculpa? Todos elegíveis, isso, desculpa. E trago aqui para você que ser timer, eu sou uma pessoa que estou aqui um bom tempo, e ser timer não é fácil. Então, quem ainda não foi ou ainda quer voltar aqui, é muito interessante e sempre estamos abertos para os voluntários. Obrigada. Muito obrigado, Nayá. Agora vai aparecer o QR Code bem ali daqui a pouquinho, para vocês votarem quem fez a melhor avaliação do dia. Para quem já tem uns links no WhatsApp, tem um QR Code que a gente entrega, pode usar ele também. Por só esperar o usuário ajudar a gente de novo aí. Vou votar também. Deu tempo, pessoal, a Karen acabou de me informar. E agora a gente vai passar para a parte dos relatórios. Vamos começar com ela, nossa gramaticista, Amanda Moraes. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Bom dia, Bom dia. voltando aqui. Então, com o uso da nossa palavra do dia, eu anotei 5 vezes, 5 pessoas diferentes que utilizaram. Contei o Olavo porque ele incentivou bastante o uso da palavra. É um desafio a gente colocar uma palavra nova, uma palavra que não está comum no nosso vocabulário, no meio da nossa construção de fala, mas parabéns a todos que conseguiram. Eu acho que como dica aqui, para questão do uso da linguagem seria atenção na forma da gente usar a preposição para. É muito comum a gente falar para isso, é muito comum, mas tomar essa atenção de tentar usar o para, falar ele de forma mais completa. Um outro ponto que eu anotei é a questão de uso de gírias. Não é um problema tão grande aqui do Brasília Toastmasters, todo mundo sempre fala com a linguagem mais formal, não tem tanto uso de gírias, mas a gente tem essa atenção mesmo. Uma outra dica que eu queria deixar é a repetição de palavras. Então, a gente tem nossas palavras que costumamos falar com mais frequência, né? Que faz parte do nosso vocabulário. E a gente tentar substituir essas palavras por sinônimos. Não repetir tanto as mesmas palavras, mas usar alguns sinônimos para variar um pouco a nossa linguagem, a forma que a gente se comunica. E como dica final que eu deixo aqui, que é como melhorar e ampliar o nosso vocabulário, o nosso uso da gramática, seria prática, escuta e leitura. Não tem outra dica para isso, é uma regra ouro aí, a prática, a escuta e a leitura. Dessa forma a gente consegue ampliar, aprender novas palavras e usar nossa fala de um jeito muito mais rico e mais diverso também, e fica mais interessante. Obrigada, Olavo. Muito obrigado, Amanda, esse feedback, questão do gramaticista. Lembra muito um pouco a questão da count, às vezes você utiliza muitas palavras, não da forma correta, então perde um pouco de credibilidade. E de vez em quando tem alguns colegas nossos que fazem discursos depois, além do Toastmaster, faz palestras fora daqui, então acabou perdendo um pouquinho, então muito positivo esse seu feedback. Agora eu quero falar também da fala de preenchimento, que é com a accountant, que é a Cândida, quero chamar ela aqui.
Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, Cândida, e o palco é seu. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Obrigada. Obrigada. Eu vou começar com o Victor Coelho. Ele pronunciou por 3 vezes o E, de uma forma um pouco mais prolongada. Tivemos também uma pausa mais longa, foram 3 pausas. Tivemos um ai meu Deus, que né, num momento de intempérie ele acabou tendo um pouco de dificuldade de lembrar do discurso, mas foi um discurso lindo e tá de parabéns, tá, Victor? Nós tivemos também o avaliador Douglas, que veio com um né. Tivemos a Daiane Gonçalves com 4 E. Tivemos 2 nés. Tivemos palavras de repetição, ela. Tivemos um então, desculpa, 2 então e uns assim. Então, esse foi o feedback da Dai, que também teve um discurso muito, muito bonito. Tiago veio com um A e 2 então. Temos aqui também a Lília com 4 Es. Tivemos 2 palavras de repetição, que foi uma e o que faz, ela acabou falando, repetindo por 2 vezes. É sim, também tivemos uma repetição. Assim, nós tivemos 5 repetições e então 2. A Luana, um E, o tá, um então, 2 também. E um tá bom. Então, nós tivemos aqui também a Luana. Temos o Kleber com 4 Es e o Gilmar com 7 Es, um né, um bem, ai, um, e é isso com um. O Emanuel, nós tivemos um A, um E, 3 nés e foi isso. O Olavo, um E e um AI. O Daniel, um aqui. A Nayá, 4 E. A nossa gramática, a Amanda, tivemos um né. E obrigada pela atenção de todos e parabéns pelos discursos. Essa questão das palavras de preenchimento, uma forma de você diminuir, é tentar falar um pouquinho mais lento e tentar respirar mais um pouco durante o seu discurso. Dessa forma, você não preenche com um né, um aqui. O Felipe, ele é do Wild Talkers, se eu não me engano, estava conversando com a Gabi, com o Duque, eles mencionaram que esse aluno é do Wild Talkers. Ele está lá no Rio, ou em São Paulo, está aqui conosco hoje. Muito obrigado por estar aqui. A tela é sua, Felipe. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Obrigado, Laura. É um prazer, novamente, estar aqui com vocês. Sou nitidamente um carioca que está morando em São Paulo e fazendo uma avaliação para o pessoal de Brasília, ou dos Estados Unidos, ou de Cabo Frio. Adorei a diversidade aqui do encontro. Bem, eu tenho muita coisa para falar. O Márcio gosta de falar, né? Eu não sou diferente disso. Vou tentar ser o mais célere possível. Mas, de fato, o tempo é uma intempérie aqui. Eu costumo dizer que o Toastmasters é estruturado como uma corporação, né? Cada clube é uma filial, uma loja dessa rede corporativa. E toda empresa, né, assim como toda empresa, possui uma cultura, procedimentos, critérios de qualidade para entregar o seu serviço ou o seu produto. E eu posso dizer que o Brasília Toastmasters tem sido uma referência nacional de bom clube, e eu falo isso pelo histórico do Brasília Toastmasters, que está sempre atingindo com excelência os objetivos de clube, inclusive com o título de Club Excellence. Eu já tive a oportunidade de conhecer muitos membros do Brasília Toastmasters, como comentei no início, tive a oportunidade de estar aí no auditório e conhecer algumas práticas, como, por exemplo, a infraestrutura que vocês têm para possibilitar essas reuniões híbridas. Contudo, como eu comentei no início, eu nunca estive numa reunião.
E eu posso dizer que foi a melhor experiência que eu já tive de clube híbrido, tá? Realmente vocês estão de parabéns. E por que foi a melhor experiência? Bom, primeiro, porque eu fui convidado com antecedência devida, né? Não foi em cima da hora. Eu recebi do Olavo, que é o Toastmaster do dia, um manual de todas as funções exercidas numa reunião. Ou seja, se eu fosse um visitante, eu teria a condição de estruturar a expectativa sobre o que eu vou encontrar nesse encontro. Desculpa a redundância. A inscrição foi feita numa plataforma de mercado que traz uma credibilidade para o clube, traz uma seriedade. Você vai lá no Simpla e compartilha alguns dados que são fundamentais para que o clube possa acessar essa pessoa depois, né? Convidá-la para outros encontros e, principalmente, entender a motivação dela em se aproximar do Toastmasters. Achei isso maravilhoso. A reunião começou na hora e, na verdade, começou um pouquinho antes, com a atuação tanto do Gilmar quanto do Daniel, explicando para os visitantes o que é a organização, como funciona a etiqueta. Então, achei isso excelente, porque quem já é membro já está cansado de ouvir como funcionam essas coisas. E começando com esses informativos, 15 minutos antes do horário oficial, ajuda a colocar todo mundo na mesma página e já cria uma conexão ali com as pessoas. Em determinado momento, alguém colocou o banner, né, no palco, que achei muito legal, porque vocês fazem uma promoção da marca do Toastmasters, uma marca do clube. Adorei ver também que tem pessoas atuando tanto no presencial quanto no virtual, ou seja, vocês se preocuparam em ter um facilitador virtual e um facilitador presencial, obviamente. O Gilmar Anderson, como esse anfitrião do Zoom, estava atento, né? Deu boas-vindas para todo mundo, né? Conversou rapidinho com as pessoas, tanto no início quanto no intervalo. Conseguiu estar atento também para compartilhar o link de feedback em todos os intervalos depois dos oradores, e ele não perdeu, né, a conexão com o pessoal virtual em nenhum momento. Parabéns pela sua atuação, Gilmar. Além disso, depois que começou às 10, vocês conseguiram, em 15 minutos, comentar tudo o que era preciso, por exemplo, quem são as pessoas que vão exercer função, chamá-las para explicar as suas funções. Isso foi muito bem feito, eu pontuei os 15 minutos, porque se a gente demora muito na transição, na introdução, a experiência pode ficar muito maçante. E aí, depois dos anúncios com o Daniel, veio o Toastmaster do dia, o mestre de cerimônias, o Olavo, que conseguiu manter uma energia maravilhosa na reunião, fez um encontro leve, teve uma atuação como mestre de cerimônias extremamente qualificada, prestando atenção nos momentos de troca de palco, né? Quando ele dava a palavra, ele chamava as palmas para as pessoas, ele não esquecia de cumprimentar as pessoas. Isso é muito importante, para mim, é a experiência de reunião que a gente mais desenvolve, mais aprende, porque a gente fala o tempo todo, a gente tem que estar atento na agenda, tem que estar atento com as pessoas que estão no encontro, e a gente não pode deixar a energia baixar. Então, o Toastmaster do dia tem muita responsabilidade. Olavo, você está de parabéns. Agora, falando dos avaliadores de cada parte do encontro, como a Amanda, como gramática, trouxe uma palavra que, como ela mesma disse, traz uma certa elegância no uso, que é intempere. Alguém colocou o tempo aí para mim, eu não vi. Verde, ótimo, obrigado. Deu dicas para o uso da linguagem, comentando o que podemos falar, né, sobre a preposição para, então a gente evitar o uso para e colocar a preposição da maneira correta, o para. Pontuou também o uso de gírias, né, ou seja, dependendo do contexto, a gíria pode ser mal vista, talvez no clube do Toastmaster não faça tanta diferença, mas eu gostei da maneira genérica que ela abordou, né, o ponto do uso gramatical, não pontuou nenhum uso específico, mas compreendeu um padrão, que foi a abreviação da preposição, e o uso de gírias. E entregou isso como ponto de atenção para todo mundo da reunião. E deu uma dica genérica para ampliar o nosso vocabulário, que é conseguir prestar atenção na qualidade da nossa escuta e também para que a gente possa ler mais. A Nayá, como cronometrista, foi muito objetiva, assim como a Amanda, enquanto gramática. Não precisou falar o tempo de todos os oradores, mas pontuou o tempo de quem fez os discursos de Table Topics. E, no final, ainda comentou um pouco da experiência dela, mesmo sendo uma Toastmasters experiente, dizendo que não é tão simples
controlar o tempo, e eu concordo absolutamente, porque requer uma atenção nossa, né, um propósito de colaborar com os outros. A Cândida, enquanto contadora de E, já teve uma pegada diferente, foi mais detalhista, e eu gosto dessa pegada para essa função, porque as pessoas podem se conscientizar dos vícios de linguagem que elas usam e poder mudar. Eu digo por experiência própria, quando eu fazia muitos discursos, eu conseguia limpar e eventualmente, eu percebi, baseado em feedback que me deram, eu mudei meu vício de linguagem. Em vez de eu falar, então, eu começava a fazer um... Então, esse feedback detalhista é importante. O vermelho, obrigado. Bem, na hora de apresentar os oradores, quem fez isso foi o Olavo, e ele apresentou os projetos de cada um. Em alguns clubes, são os avaliadores que apresentam os oradores e eles comentam o objetivo de cada projeto. Eventualmente, os avaliadores chegaram e fizeram esse comentário sobre o objetivo de cada projeto, mas poderia ter sido antes do discurso, para que todo mundo pudesse ter uma expectativa. Acabou meu tempo, eu queria falar da avaliação dos avaliadores, mas, de modo geral, eu acredito que todos conseguiram elogiar pontos fortes, conseguiram exemplificar o uso na hora de indicar melhorias e conseguiram desafiar os próprios oradores, seja para repetir o discurso, seja para melhorar o storytelling, e eu acho isso muito importante. Então, ponto de atenção para qualquer um que avaliou hoje ou vai avaliar um discurso no futuro a gente precisa exemplificar usos de linguagem, né? ou como a mensagem foi estruturada. Assim a pessoa vai ter garantia de que você realmente escutou o que ela disse. Então você referencia uma frase, referencia um comportamento, e a gente diz como essa pessoa pode melhorar com dicas objetivas, né? Não dizer pensar, pode melhorar isso, mas melhorar como. Isso é muito importante que o avaliador faça. E, por fim, eu quero dizer que eu tive uma excelente experiência com vocês. Vocês estão de parabéns. Se eu fosse um cliente, eu certamente gostaria de voltar para essa loja, para essa filial, porque vocês deixaram claro que existem procedimentos para fazer a reunião acontecer. E a reunião foi muito organizada, muito leve, e eu adorei estar aqui. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por esse excelente feedback, Felipe. Em algum momento você esteja em Brasília, é só mandar uma mensagem para a gente convida você para estar aqui conosco no presencial, que é uma outra experiência. Se você quiser chegar um pouquinho antes para ver como que a gente arruma tudo isso, que é graças ao Zumassi, que hoje foi o Daniel, a gente acabando colocando o slide por uma questão de economizar um pouquinho de tempo, mas sempre bom mencionar que essa é uma das funções que mais tem contribuído para um nível que é uma reunião do Brasília Toastmasters. Teve um momento que vocês preencheram, vocês acessaram o QR Code e era uma votação. E agora a gente vai ter esse resultado. Vamos começar com vencedores ou vencedores do dia, discurso de improviso. O Table Topics foi Douglas de Cláudio e Felipe Sandinho. Uma salva de palmas. Obrigado. Aí, ó, já tem mais um motivo aqui para mim para o Brasil de ganhar um desse. Melhor avaliador ou avaliadora do dia. Luana Costa e Gilmar Anderson. E agora vai ser o melhor orador ou oradora do dia. Kleber Rocha. Parabéns. E agora eu encerro meu papel hoje como Toastmaster do dia. Eu quero dar o palco para Daniel Pina. Agora a gente vai trocar a função. E uma salva de palmas para ele, pessoal. Obrigado, Olavo. Parabéns pela condução leve do nosso trabalho aqui. Agradecer a presença de todos. Hoje temos um palco aqui, né? Um auditório cheio, pessoas online também. Queria agradecer e queria passar rapidamente para os avisos finais. O primeiro, eu queria uma salva de palmas muito especial para quem não conhece. Esse aqui chama DCP. O que significa isso? É a plataforma que mede a qualidade do clube. Então, tem várias métricas em que o nosso clube é avaliado internacionalmente comparado com os demais clubes. Como vocês podem ver, está um pouco pequeno aqui, mas tem níveis de educação, como alcançar nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, questões relacionadas também à membresia, a novos membros, a treinamentos em que a liderança também participa. Então, eu só queria mostrar, apesar da imagem estar um pouco ruim para o pessoal do presencial,
que está tudo aqui verdinho, e nós, no 30 de abril, cumprimos a nossa missão, que é chegar na conferência aí com todas as métricas cumpridas, e uma salva de palmas especialmente para todos os membros que ajudaram a cumprir essas métricas do ano presente. Muito obrigado a todos. Queria também aproveitar o gancho e também falar da conferência. Quem não sabe, o Brasília Toastmasters é um clube ligado a vários outros aqui no país, e nós, como distrito do Brasil, estamos oferecendo essa conferência. A conferência vai ser em São Paulo esse ano. Ano passado foi em Brasília. Será no dia 17 de maio. É sempre uma oportunidade riquíssima para que nós possamos conhecer pessoas diferentes, novas, de outros clubes, ter mais workshops e outros treinamentos em oratória e liderança. Então, se você pode, se você tem essa oportunidade, vá. A gente já tem uma comitiva aqui, já nos organizamos, tem um pessoal do clube, já tem pelo menos 5, 6 pessoas que irão, e se você pode também, se junte a nós, que vai ser muito legal e muito enriquecedor lá na conferência. Lembrando que é na conferência que nós temos os campeonatos a nível país, e no nosso caso, a gente tem uma competição tanto em português quanto em inglês, e em inglês nós temos a nossa competidora, a Gisele Alvarenga, que não está aqui hoje, mas que está aí participando ativamente, tentando aí trazer esse título. Lembrando aqui, não queria me falar, mas nosso campeão atual aqui de português também é do clube, o Douglas. Então, queria incentivar ele, a gente que possa comparecer à conferência e, mais do que isso, já se preparar para a próxima conferência, para os próximos campeonatos. Então, se você é membro, se você vislumbra esse desafio, vá para o campeonato, se desafie, estruture um discurso aqui no nosso clube, a gente pode ajudar e apoiar aí, para que a gente possa chegar cada vez mais longe com mais competidores na final. E, por último, queria dar aviso com relação à nossa próxima reunião. A nossa próxima reunião será em português também. Lembrando que o nosso clube é um clube não só híbrido, mas também bilíngue. Então, a gente tem reuniões em português e reuniões em inglês. Mas a próxima reunião será no formato híbrido, no dia 3 de maio, na próxima semana, no próximo fim de semana, em português. No mesmo horário, mesmo bate local aqui. Então, venham, compareçam, vai ser muito legal. Queria chamar todos agora aqui para frente, para que a gente possa tirar aquela tradicional foto e nos despedir para curtirmos o fim de semana aí, junto com todos os nossos amigos e familiares. Pessoal do online também, acho que todos estão com a câmera aberta aqui. Eu queria pedir para o Gilmar, se ele possível, também tirar um print aí do pessoal online, do pessoal aqui do presencial. E aqui a gente vai se organizando para poder tirar essa foto enorme aí. Você pode? Vai lá para trás, vai lá para trás. Ó, vou fazer até 1, 2, 3 aqui, tradicional. Cabe todo mundo? Coube todo mundo na foto? Então, vou contar 3. Pessoal do online também dá o sorriso, hein? 1, 2, 3 e... Mais a tradicional selfie. Muito obrigado a todos. Reunião encerrada. Agradeço a todos que participaram da reunião e nos encontramos em breve.